Entrevista com a neuropsicóloga Marjorie. Bom, então vamos começar. A primeira pergunta, Marjorie, é para você falar um pouquinho para a gente como que você conduz uma avaliação psicológica. Tá, perfeito. Boa noite, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com vocês, contribuindo com a formação de vocês. É uma área que eu gosto muito, muito mesmo. Saí da faculdade e já ingressei nessa área. Então, como que eu conduzo a avaliação psicológica? Eu recebo esse pai. Por que eu estou dizendo pai ou responsável? Porque normalmente é muito comum as crianças fazerem a avaliação neuropsicológica. Vai para o neuro solicita avaliação neuropsicológica. Se a gente fosse medir em porcentagem, 90% das avaliações neuropsicológicas, pelo menos na minha prática clínica, são em crianças. É muito difícil chegar adulto para avaliação neuropsicológica. Então, a primeira coisa é receber esses pais, esse responsável, esse adulto que procurou a avaliação, entender quais são os motivos que o levaram àquele ponto, aquele momento. Eu sempre agendo uma reunião antes da anamnese para entender os motivos que levaram a pessoa a procurar a avaliação. E aí eu vou compartilhar com vocês até para entender se eu dou conta do caso, né? Tem casos que vai para um outro viés. E quando eu falo que eu dou conta do caso, será que de fato é uma avaliação neuropsicológica que essa família precisa ou precisa de intervenção? Eu acho esse olhar muito importante. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Chega um adulto no consultório procurando avaliação neuropsicológica porque ele suspeita de TDAH. E aí, nessa conversa inicial, eu consigo pegar ali se ele está com depressão, por exemplo, se tem sinais de depressão, se tem sinais de ansiedade. Então, se eu vejo isso já na nossa conversa, eu costumo direcionar, olha, eu acredito que esse momento não é um momento de uma avaliação neuropsicológica, e sim de acompanhamento psicológico, porque a gente precisa meio que limpar esse funcionamento para depois a gente fazer uma avaliação. Quando eu falo limpar, há muitas questões da depressão e da ansiedade, principalmente no adulto, que dá para confundir com TDAH. Né? Então, essa primeira conversa, essa primeira instrução é para acolhimento, receber, passar valores. E logo após da gente confirmar valores, confirmar a agenda, eu vou para a anamnese, que aí, não sei se vocês já ouviram falar de anamnese. Na avaliação neuropsicológica, eu faço 2 horas de anamnese, porque eu vou entender toda a história clínica desse paciente. Então, se é uma criança, eu costumo voltar lá na gestação, como que foi, até os anos que a gente se encontra. No adulto, um pouco mais diferente, né? Mas também vou entender toda essa história que traz aquele paciente ali. Então, a minha anamnese, ela dura aí em torno de 2 horas, e quando não dá para a gente fazer 2 horas seguidas, eu faço 1 hora em um dia e 1 hora em outro, né? Após a anamnese, eu já consigo levantar as hipóteses. Então, eu entendo o que ele está buscando, o que ele está procurando, o que precisa ser investigado. Alguns vêm com encaminhamento de neuro, de psiquiatra, outros não, procuram por conta própria. E aí eu vou entender ali na anamnese e levantar a hipótese. A partir das hipóteses que eu levantei, eu faço um planejamento. Quais os testes que eu vou utilizar? Eu vi que talvez vocês perguntem sobre isso, né? Mas a partir da anamnese, eu consigo direcionar como que vai ser a minha avaliação. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é mais ou menos aí como que eu conduzo essa minha avaliação. Respondeu, sim. Foi bem específica, né, pessoal? Foi bem bacana a resposta. Gi, tá desligado o seu áudio. Aí, foi? Pronto, foi. Queria perguntar para você quais são as dificuldades que você enfrenta com esses pacientes.
explicando. Eu acredito, é Gi, né? Gi. Vai muito de cada sujeito, sabe? De cada avaliação que eu recebo, de cada família. Então, uma das minhas maiores dificuldades na prática clínica no começo foi, por exemplo, chegar para essa família e dar o diagnóstico, a hipótese diagnóstica, porque tem alguns que falam que psicólogo não dá diagnóstico, né? Mas, assim, uma família que não aceita que o filho é autista. E aí você precisa de todo um manejo para dar para essa família, olha, de fato, é autista. Ou aquelas famílias que vão em busca de um diagnóstico e não têm um diagnóstico, não era aquilo que eles taxavam o filho. Entende? Adultos também que passaram uma jornada de sofrimento e aí se descobriram autista. Então, na minha prática clínica, esse foi um dos maiores desafios. Mas com o tempo de prática, você também vai conseguindo, vai tendo o manejo, né? Tem uma outra questão também, que aí pode ser um desafio muito grande para mim, mas para outras pessoas não, é o engajamento dessa criança. Então, você também precisa ter um manejo, falando de avaliação infantil, precisa ter um manejo com essa criança. Eu avalio tanto criança quanto adulto e adolescente. Então, eu já recebi criança não verbal, era um TEA nível 3, e eu não consegui aplicar teste nenhum. Foi uma avaliação ecológica. Então, descrever isso no laudo, quando eu falo de avaliação ecológica, é uma avaliação que você vai parte para observação. Tudo que eu podia, eu tentei aplicar, eu não consegui, o meu laudo vai ser descrito a partir disso, dessa minha tentativa, e que eu não consegui de fato, né? E aí uma outra questão também, mas a prática vai ajustando esse olhar, é interpretar os dados, né? Não é só aplicar teste, você aplica o teste, você tem ali um resultado desses testes, mas esse resultado, essa quantificação, ela precisa fazer sentido na vida do paciente, né? Então, a atenção lá deu média inferior ou inferior. Tá, e como que isso impacta na vida desse sujeito? O QI tá limítrofe, tá bom, mas o que isso impacta na vida do sujeito? Você não vai simplesmente jogar no laudo QI limítrofe, atenção média inferior. Precisa ir embasando isso e dizendo quais são as dificuldades, quais são as facilidades a partir dos resultados obtidos. Eu acredito que esses são os principais desafios, né? Mas com o tempo deixa de ser desafios e aí vão surgindo novos desafios. Então, depende muito da demanda, e enfim. Marjorie, quais os instrumentos que você utiliza para essa avaliação? Eu pergunto assim sobre testes mesmo específicos. Sim, tá. Lembra que eu falei da anamnese? A partir da anamnese, a gente vai entender as hipóteses. Você levanta uma hipótese a partir da anamnese, nem sempre a sua hipótese vai ser a mesma do médico que te encaminhou, e não precisa ser necessariamente. Então, o que eu falo? Um teste para cada construto. Então, a gente precisa fazer uma avaliação, e essa avaliação, você precisa usar algum teste para avaliar a inteligência. Eu gosto muito da escala Wechsler, não sei se vocês já viram, provavelmente sim, nunca viram, é padrão ouro, né? VISC, VAIS, VASI, padrão ouro de avaliação de inteligência, gosto muito, mas é a partir dos 6 anos, vai de 6 a 89 ou 79, alguma coisa assim. E antes disso, para os prés ali, né, nós temos a avaliação de 2 anos e meio, que para os não verbais, que é o som R. Então, eu sempre costumo começar a minha avaliação com esse teste de inteligência, porque ele vai me nortear também. Imagine só se no teste de inteligência eu vi que o QI do meu paciente é abaixo de 75, que a gente está falando de um DI.
eu vou ter que ver uns outros instrumentos para ele, porque ele não vai responder conforme eu estou esperando. Entende? Então, eu sempre costumo começar com um teste de inteligência. E aí, nós precisamos avaliar a atenção. Para crianças e adolescentes, eu gosto de TAVS, é um teste de atenção que é no computador, super legal, super interessante. Para adultos, a gente tem uma gama um pouco maior, mas tem a C15, tem a coleção TEAD, TEALCO e TEALT, também vai avaliar a atenção. Então, a gente tem uma gama maior para o adulto na questão atenção. É preciso avaliar também questões de funções executivas. Então, o FDT, ele vem para ajudar nas funções executivas. Tem outros também, eu estou citando aqui os que eu uso, mas tem outros também que vai te ajudar a avaliar funções executivas. Por exemplo, o Visconsi, maravilhoso também para as funções executivas. Tem testes que vai avaliar a personalidade, amo avaliar a personalidade, acho muito importante. Tem profissionais que não avaliam, mas cada vez mais os psiquiatras vêm pedindo essa avaliação de personalidade, e aí tem muitas formas de avaliar a personalidade, vai muito de encontro também com a abordagem que o profissional segue, né? Então, se ele costuma ir para uma abordagem mais psicanalista, analítica, testes projetivos. Se é mais da área da TCC, comportamental, escalas. Então, é sempre bom também avaliar essa personalidade, humor. Então, a gente vai falar de depressão, ansiedade. E aí depende do que você levantou como hipótese, né? Para esse sujeito. Se a gente está falando de um TDAH, tem escalas para TDAH. Se a gente está falando de autismo, tem escala para autismo. Se nós estamos falando de um transtorno de personalidade, existem outras escalas para transtorno de personalidade. Por isso que eu sempre digo que uma anamnese bem feita é 50% do caminho andado da avaliação, porque ela vai te conduzir desde o início. Tá? E aí, não sei se eu respondo, porque são muitos testes, a gente tem N testes aí para usar, mas é importante ter pelo menos um teste para avaliar cada construto, linguagem, atenção, memória, enfim, visopercepção, então a gente precisa de um teste para avaliar cada construto. Muito bem. Então, eu sempre tento ao máximo. Primeiro, o nosso laudo ele precisa ser redigido com as normas do CFP. Então, tem uma resolução no CFP. Eu não vou lembrar a resolução para falar para vocês, mas tem uma resolução onde a gente precisa seguir certinho a elaboração do nosso laudo. Então, o meu laudo ele é baseado no que essa resolução pede. Então, eu vou seguindo, né? O que a resolução pede, identificação, procedimento, análise, tem bastante coisa lá, são 6 itens, né? Então, eu sigo e o que é pedido, vou descrevendo tudo com muita clareza. Algumas partes do laudo vão ser algo muito técnico, de profissional para profissional, então o profissional vai pegar aquilo, vai ler e vai entender, mas outras partes eu vou com muita clareza e sensibilidade para que o paciente também consiga entender o que eu estou dizendo ali com aqueles resultados. Quando eu falo sensibilidade, nem tudo que eu ouvi na anamnese eu vou colocar no laudo, porque aí eu preciso ser ética, eu preciso manter o sigilo, e eu preciso ter a sensibilidade de que, olha, eu não posso expor a vida do paciente ou do cliente, não sei como vocês chamam, aqui nesse laudo. Outras pessoas terão acesso também. Então, muita sensibilidade na escrita desse laudo. Na devolutiva,
eu também vou explicando ponto a ponto com esse paciente, então praticamente eu não leio o laudo, mas eu vou explicando o que está em cada sessão do laudo, vou explicando os resultados para esse paciente adolescente, a partir de 13, 14 anos, dependendo, né, o quanto esse adolescente já está ali engajado na vida adulta, que tem uns adolescentes que a gente conversa, parece adultos, né? Eu chamo eles para a devolutiva individual, dou uma devolutiva para eles e depois eu chamo os pais. Adultos não, eu e eles, e as crianças, eu e os pais, e vou explicando de uma maneira acessível cada ponto do laudo para que eles compreendam o que está escrito, o que está descrito ali. Eu gosto de destacar as potencialidades. Eu falo que uma avaliação ela não vem só para dizer das dificuldades daquele indivíduo, mas em toda avaliação tem também potencialidades, então eu gosto de começar destacando as potencialidades desse sujeito, e depois eu vou para as dificuldades, explicando os meus achados, traduzindo como aquilo vai impactar no cotidiano da pessoa, e sugerindo intervenções, encaminhamentos, o que ele pode fazer a partir daquela devolutiva, qual o próximo passo que ele precisa a partir daquela devolutiva. Eu falo que uma avaliação, ela conduz. É muito, muito bom, muito importante, porque ela conduz a novos caminhos. Perfeito, Marjorie. Dá para a gente perceber o tanto de conhecimento que você tem na área, né, pessoal? Obrigada, gente. A minha abordagem... Gente, eu sou escorraçada às vezes, porque a minha abordagem é de psicanalista. A gente imagina que é TCC, né? Mas nem sempre, não, né? Que legal. Minha abordagem é de psicanalista. Eu acho barato a junção da psicanálise com essa parte de avaliações. Sim, aí eu falo que eu sou escorraçada às vezes, porque a psicanálise ela não vem para dar diagnóstico, né? Ela não vem para essa, enfim, intervenção. E eu me encontrei tanto na psicanálise quanto na avaliação em si, né? Hoje a minha prática clínica está muito mais voltada para avaliação do que para psicoterapia, de fato. Né? E aí, quando eu falo para vocês que vai depender da abordagem da pessoa, é isso. Eu fiz pós-graduação na USP, né, de avaliação neuropsicológica, e assim, a maioria dos meus professores não gosta da prática de avaliar a personalidade a partir de testes projetivos, enquanto outros encontram assim, né, efetivação, e, enfim, é uma discussão muito grande. Mas é muito interessante, né, essa discussão. Sim. E a junção, acho que a junção dá algo muito interessante. Exatamente. Né, aí eu deixo aberto para a pessoa, né, quando eu vou falar, olha, a partir da sua prática clínica, a partir do seu conhecimento, do que você acredita, você escolhe um instrumento para avaliar a personalidade. Eu, por exemplo, escolho 2 sempre. Então, eu vou para escalas de personalidade e junto com testes projetivos. Então, para mim, casa muito bem e eu consigo redigir bem melhor com esses 2 testes, né? Tanto as escalas, que me dão um quantitativo, e o projetivo, que vem me dando um qualitativo. Marjorie, dá um exemplo de um projetivo que você aplica. Eu amo, gente, maravilhoso, se eu pudesse indicar para vocês e para quem quer, né, conhecer as pirâmides de Pfister. A professora já comentou sobre esse teste. Muito bom, ele é um teste projetivo, só que ele também te quantifica, maravilhoso. Gosto dele com crianças. E aí, inclusive, ele está, né, lançando aí para crianças, e vai ser maravilhoso. E a aplicação online, então, para mim, vai ser, quando tudo isso estiver redondinho, para mim vai ser o ápice das pirâmides de Pfister. Então, eu uso ele só com adultos. Para crianças, eu gosto do HTP. Eu não gosto de usar o HTP com adulto, porque eles acham infantilizado. Desenha uma casa. Aí, tipo, nossa, que saco, eu vim aqui para desenhar uma casa.
desenha uma árvore, desenha uma pessoa, né? Então, o adulto, ele não... A criança acha maravilhoso. O adulto, não. Gosto muito desses dois. E você não perguntou, mas eu já vou falar. As escalas que eu costumo usar para avaliação, né, de personalidade é a BFP, porque eu tenho a BFP, mas tem uma outra também que eu usei para teste, para conhecer coisas novas, e foi a NeoPi também, muito boa. Eu gosto de escalas que vai falar dos 5 fatores da personalidade. Eu acho que é um casamento muito interessante. Se a gente for abrir o DSM-5, ele traz sobre os 5 fatores da personalidade, então é um casamento maravilhoso para a gente ir entendendo e até se dar ali, por exemplo, um transtorno de personalidade, eu consigo me embasar no DSM-5 a partir dos 5 fatores da personalidade. Então, são essas 2 escalas que eu uso e esses 2 testes. Para criança não tem escala ainda, tem a BFP, que vai a partir dos 10 anos. Tem crianças de 10 anos que conseguem responder, tem crianças que não. Então, eu fico meio assim de usar, porque tem perguntas que são bem assim, abstrata para uma criança responder. Foi bem enriquecedor mesmo, verdade. Obrigada, Marjorie, pelo seu tempo. Imagina. Obrigada, viu, Marjorie? Que vocês possam se interessar por essa área. A gente muito precisa interessante. de profissionais nessa área. Legal, bem interessante mesmo. Prazer. Obrigada mais uma vez, Marjorie. Por nada, gente. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal?